No vídeo de hoje eu vou tratar da compra e venda de veículos usados. Então, repare bem, aqui eu estou tratando de veículos usados e não de veículos novos, porque as regras, logicamente, são diferentes de um bem usado para um bem novo. Não é raro uma pessoa que compra um veículo e depois ela vê que esse veículo tem vários problemas e aí ela quer cobrar da pessoa vendedora esses consertos, essa reparação desses danos. Então, no vídeo de hoje aqui, eu vou tratar se é possível você ingressar com uma ação judicial para cobrar o reparo desses danos ou até mesmo desfazer o negócio. Então, mais um alerta aqui que eu faço no vídeo, que eu vou estar utilizando algumas decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também aqui a doutrina do professor Sérgio Cavalieri, livro de responsabilidade civil, visto que é uma questão bem complexa, então envolve doutrina, envolve jurisprudência e também vou estar falando aqui sobre a legislação. Para quem está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Daniel Ladeira Lage, eu sou advogado especialista em direito de trânsito e criador do canal para que você fique por dentro dos seus direitos e dos seus deveres. Para quem que já é conhecido no canal, obrigado mais uma vez aqui por estar assistindo o vídeo e bora lá para o tema do vídeo. Então, dando sequência aqui ao nosso tema do vídeo, o que eu vou falar neste vídeo? Vou falar um pouco a definição, o conceito do que são vícios, vou falar também sobre os prazos, sobre garantia e sobre provas. Falar também como que você faz para ingressar com uma ação judicial. Então, para isso, vamos pegar aqui os nossos slides, né? Pegar a ajuda dos nossos slides para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Então, passando aqui aos nossos slides, existe uma diferenciação entre vício e defeito. O defeito, segundo a doutrina aqui do nosso professor Sérgio Cavalieri Filho, o defeito ele é tão grave que provoca um acidente. Então, ele gera um outro prejuízo ali ao consumidor, a quem comprou. E o vício, isso é defeito. O vício já é um defeito menos grave. Ele só causa um mau funcionamento que compromete a prestabilidade daquele bem, no caso, o veículo. Então aqui tem vícios e defeitos, existem os aparentes e existem os vícios ocultos. Vício aparente é aquele de fácil constatação, ou ainda do qual o comprador tinha conhecimento parcial. E vícios redibitórios são aqueles ocultos existentes na coisa alienada, né? Que tornam impróprio ao uso que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o negócio não se realizaria se esse defeito fossem conhecidos, dando ao adquirente a ação para redimir o contrato ou para obter o abatimento do preço. Então, podemos tirar uma lição aqui desses conceitos, é que se o vício é aparente, pode ser que a justiça ela não dê procedência ao seu pedido ali de indenização, entendendo que você não cumpriu com o seu dever de verificar o veículo antes de você fechar o negócio. Vamos dar uma olhadinha aqui numa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então temos aqui uma ementa, né, de um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a ação declaratória de vício redibitório de compra e venda de veículo usado, e ele fala aqui que não há comprovação da existência do defeito à época da celebração do negócio jurídico. Então, eu marquei aqui em vermelho e vou ler para vocês. A rescisão do negócio jurídico decorrente de vício redibitório somente é cabível quando demonstrados defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso ou lhe diminuam o valor. Não se considera vício oculto suficiente para amparar pedido redibitório aquele de fácil constatação, ou ainda o qual o comprador tinha conhecimento parcial. Outro ponto a se destacar é que o vício ele deve ser de fabricação, né? No caso de um serviço, o vício de prestação. Mas aqui, como a gente está tratando de compra e venda, então seria um vício de fabricação e não um vício decorrente do desgaste natural do uso do veículo. Vamos trazer alguns exemplos aqui das decisões judiciais, alguns casos em concretos que eu estava analisando aqui no Tribunal de Minas. Então podemos exemplificar aqui um caso de
a pessoa comprou um carro e esse veículo depois ele apresentou um problema no motor. Então, essa pessoa ingressou contra a loja que ele vendeu pedindo o valor do reparo ali do motor do carro. Então, ele teve que fazer uma perícia nesse veículo e foi constatado ali um distanciamento do pistão com a camisa do cilindro e o perito constatou que o motor do carro, que o carro foi vendido com um motor com esse vício. E teve um outro caso também que reclamação sobre problemas no motor do carro, no qual o comprador do carro era um motorista de aplicativo, ele usava o carro para trabalhar, e aí o carro apresentou problema no motor, ele teve que trocar o motor, ele trocou o motor, mas a justiça deu improcedência do pedido dele, porque ele não conseguiu comprovar que o problema do carro foi anterior à compra do carro. Inclusive lá na perícia foi constatado que o carro teve um calço hidráulico decorrente de ter entrado água pelo coletor de admissão do veículo, ou seja, ele pegou uma enchente e por isso que o motor do carro bateu. Então, eu vou falar futuramente, é muito importante a questão da perícia, né? Você, no caso de exigir ali qualquer vício, qualquer reparação decorrente de um vício do produto, do veículo, você vai ter que, o juiz, claro, né, ele vai dar a sentença baseada numa perícia. E se não for possível fazer essa perícia, então não vai ser possível que você obtenha procedência do seu pedido. Vamos dar um outro exemplo sobre vício aparente. Pô, o carro está com a bateria arriando. A bateria do carro já está fraca, você dá partida no carro. Claro que a pessoa pode dar, o lojista ele pode dar uma carga na bateria do carro para ele funcionar uns dias e depois que você vai perceber que a bateria estava ruim. Mas, de qualquer forma, você tem que fazer uma perícia, né, dessa bateria para ser constatado que ela já estava ruim antes de comprar esse veículo. Outra coisa que você vai ter que analisar é se vale a pena você ingressar com uma ação judicial só para reclamar da bateria do carro, visto que nos juizados especiais, que são gratuitos, não é possível fazer perícia pela complexidade da causa. O juizado especial são questões mais simples. Bom, feita aí essas considerações a respeito dos vícios, vamos dar prosseguimento aqui no próximo tema, que é a da garantia. A pessoa tem que dar garantia daquilo que ela vendeu. Se você comprou de alguém, supor que a pessoa nem é vendedor de carro, é um carro de uma pessoa particular, você comprou o carro dela, ela é obrigada a dar garantia? Da mesma forma, a loja, né? Sabemos aí que as lojas, os fornecedores enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, eles, né, têm que dar uma garantia ali do veículo. Essa garantia é só de motor? É só de caixa? É de qualquer parte do veículo? Né? Posso adiantar que sim. Entretanto, os veículos usados, eles têm uma diferença dos veículos novos, que é aquilo que eu acabei de dizer, que é a respeito dos vícios aparentes. Se você comprar um carro que está com a lataria amassada, por exemplo, vai ficar subentendido que você aceitou o carro naquelas condições. Então não adianta você comprar, tá com o farol queimado. Você compra o carro, você vê que o farol está queimado e depois você quer exigir do lojista que ele conserte esse farol queimado. Não, você aceitou o veículo nessas condições. Então tenha muito cuidado com isso para que você combine o reparo do que você encontrou de problema no veículo. É uma obrigação sua verificar esse veículo, levar numa oficina, levar num lanterneiro. Hoje existem empresas que fazem ali a verificação de veículos, fazem laudos periciais, né? E você pode contratar esses laudos. Então a justiça entende que é sua obrigação verificar esses vícios aparentes no veículo. Tá, mas voltando aqui então à garantia, vamos passar aqui mais uma vez para os nossos slides. Então aqui, ó, nós temos os nossos slides a respeito da garantia. Então você tem que se perguntar de quem que você comprou. Essa pessoa, ela se enquadra no conceito de fornecedor? Né? Lembrando aqui,
o fornecedor é aquele que tem habitualidade naquela atividade, ele disponibiliza os seus produtos no mercado de consumo, ou seja, qualquer pessoa pode comprar e tem a finalidade de lucro, mesmo que seja uma propaganda, uma amostra grátis, no final ele vai ter uma finalidade de lucro, você vindo a comprar o produto. Então, se ele é fornecedor, você vai utilizar o Código de Defesa do Consumidor, e se não, você vai utilizar o Código Civil. Então aqui nós temos algumas vantagens de se comprar de um fornecedor que você vai estar regido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Ele não faz distinção se o defeito é grave ou não, e essa distinção também é feita lá no Código Civil. Ele permite ao consumidor, se o vício não for sanado em 30 dias, exigir a substituição, o abatimento do preço ou a restituição da quantia que pagou. Ele favorece ao consumidor a inversão do ônus da prova. Ele também permite que você vá ao PROCON para tentar resolver administrativamente, né? O que vai encurtar o seu prazo de reclamação. E por último aqui, o Código de Defesa do Consumidor ele tem prazos maiores do que o Código Civil. Então, vimos aí nos nossos slides que existe uma diferença entre você, como eu já disse, entre você comprar o veículo de uma pessoa física, uma pessoa que só está vendendo o carro particular dela, para uma pessoa que trabalha com isso, que faz frequentemente. Vimos aí, né, as regras para que uma pessoa seja enquadrada como fornecedor do veículo, ela pode ser pessoa física ou jurídica, então vai variar aí com relação ao prazo de reclamação. Se for de uma pessoa física, né, você vai usar o Código Civil, e como eu disse, e de um fornecedor, o Código de Defesa do Consumidor. Tá, então vamos considerar aqui que você comprou o veículo de um fornecedor. Então nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, e seu artigo 26, inciso 2, que diz que o prazo para reclamar de defeitos, né, que é um prazo decadencial, é de 90 dias. Então vamos supor que você comprou o carro, depois de 2 anos ele apareceu um problema no motor, depois de 1 ano, vamos supor, ele apresentou um problema no motor e você quer saber se você pode ou não reclamar deste problema no motor ou se já passou o seu prazo de 90 dias. Bom, então vamos aqui rapidinho fazer a leitura do artigo 26. Vou mostrar na tela para vocês que fica mais fácil compreender. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca então aqui inciso 2, 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e produtos duráveis. Então, o veículo é um produto durável. E o parágrafo 3º, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, temos aí que, segundo o parágrafo 3º desse artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, quando você descobre o problema, é que vai iniciar o seu prazo. Então, no nosso exemplo, que comprou o carro e 1 ano depois apareceu o problema no motor, você, por meio de uma perícia, vai verificar se o problema é um vício redibitório, ou seja, que já existia antes de você comprar o veículo, e a partir daí você vai ter esse prazo decadencial de 90 dias para ingressar com a reclamação. Lembrando que você pode sim reclamar no PROCON e essa reclamação ela suspende esse prazo para que você ingresse com uma ação judicial. Tá, mas considerando então que eu posso reclamar a partir de quando apareceu o problema, se aparecer um problema daqui 10 anos, eu ainda posso reclamar desse problema? O Código de Defesa do Consumidor, ele não estabeleceu um prazo aí para que o vício possa aparecer, né? Mas também não é razoável que fique eternamente o fornecedor respondendo que por qualquer vício que apareça futuramente. Então, a doutrina aqui do professor Sérgio Cavalieri, né, eles estabeleceram uma avaliação da vida útil daquele bem, daquele produto. Então, vai depender aí da vida útil do que você está reclamando no veículo. Vamos dar o exemplo aqui do motor de um carro. A vida útil de um motor do carro, eu creio que deva durar pelo menos uns
300 mil quilômetros, né? Um motor de um carro. Então, se você compra esse carro com 250 mil quilômetros e com 300 mil ele apareça o vício, vai ser com certeza um vício pelo desgaste, né? Pela vida útil do motor. Então, isso vai ter que ser avaliado de acordo com o caso em concreto, tá, pessoal? Então, é ali, principalmente por meio de um perito. Você vai perguntar para mim: ô Daniel, e aí, aconteceu tal coisa com o meu carro, eu posso entrar na justiça? Cara, você tem que perguntar isso a um técnico, você tem que constatar por meio de um técnico, uma pessoa que é especializada em motor, em caixa de veículo, né, em caixa de marcha, né? É essa pessoa que vai dizer ali sobre vida útil, sobre se esse defeito já poderia ser pré-existente à compra do veículo, e assim você vai usar essas informações no processo para que o juiz defina ali se você ainda tem direito à reclamação ou não. Então depende de vários fatores aí, inclusive da interpretação do juiz ao caso em concreto. Então vamos passar agora aos prazos, né? Já que eu estou falando de prazo, vamos passar aqui aos slides dos prazos, o que o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor estabelecem como prazos. Então aqui a gente pode ver que a prescrição ela ocorre sempre que se tratar do fato do produto, conforme a doutrina, né? Exemplo aqui, um acidente de consumo. Ela, no Código de Defesa do Consumidor, ela está prevista no artigo 27, e é um prazo de 5 anos que tem para entrar com uma ação judicial. E no Código Civil é um prazo de 3 anos, previsto lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5. Já a decadência, ela ocorre no caso de vício, aquele intrínseco ao produto. O artigo 26 do CDC dá ali a decadência de 90 dias para produtos duráveis, contar da entrega ou descobrimento do vício oculto. E o Código Civil prevê a decadência lá em seu artigo 445. Tem um prazo de 30 dias e o parágrafo 1º dá um prazo de 180 dias no caso do descobrimento do vício. Aí seria no caso dos vícios redibitórios. Então a gente viu aí que existe uma grande diferença entre os prazos prescricionais e os prazos decadenciais, tá? Mas e quando eu aplico um e quando eu aplico outro? Bom, existe aí uma divergência na jurisprudência dos tribunais com a doutrina. Por exemplo, o professor Sérgio Cavalieri Filho, que ele escreve livros que são citados aí em diversos tribunais, no STJ, nos tribunais aí do Brasil afora, ele é sempre muito citado aí nas decisões judiciais. O professor Sérgio Cavalieri, ele, por exemplo, ele cita os vícios, né, os defeitos, como citra-rem e extra-rem. O citra-rem é aquele relacionado ao próprio produto. E o extra-rem são problemas adjacentes. Por exemplo, você foi ao fornecedor, reclamou e o fornecedor ele te tratou mal, gerando outros problemas. Então, os prazos decadenciais eles serão usados quando você vai pedir a redibição do produto, quando você vai pedir a restituição do produto, o abatimento do preço, né? Então, ou a devolução do seu dinheiro. Isso aí seriam mais aplicados aos prazos decadenciais. Quanto aos prazos prescricionais, tem mais relação às perdas e danos. Você trocou o motor do carro e você quer indenização por aquele motor que você trocou. Você sofreu um dano moral, você sofreu lucro cessante. Isso aí será aplicado aí os prazos prescricionais. Ainda existe essa divergência na doutrina e nos tribunais também, porque muitos juízes às vezes aplicam a regra da questão desse pedido de perdas e danos, aplicando-se o prazo prescricionais, só que a doutrina entende que muitas vezes a pessoa ela perde o prazo decadencial e ajuiza uma ação como sendo uma ação reparatória, uma ação de perdas e danos. Então, a doutrina entende que a aplicação desses prazos prescricionais seriam apenas em caso de danos de defeito no produto, né? Aqueles que causam prejuízo à saúde do consumidor. Então, a justiça não entende assim, a justiça entende que uma ação reparatória também se aplicaria aos prazos prescricionais. Então, né, a gente pode
e de acordo com a jurisprudência, né? A gente vai entrar com uma ação, você no caso, né? Uma possível ação, então você teria que levar isso mesmo à análise do juiz no caso em concreto. Então aqui vamos ver rapidinho uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre essa questão da aplicação do prazo prescricional. Vamos dar uma olhada aqui no slide. Então já está destacado aqui em vermelho, as pretensões indenizatórias decorrentes de vícios redibitórios não são necessariamente vinculadas à ação redibitória, sendo possível a formulação de pedidos de natureza diversa, submetidos ao prazo prescricional e não decadencial, como na hipótese dos autos. Então, nesse caso aqui, o juiz adotou o prazo maior, que é o prazo prescricional. Então, para terminar o nosso vídeo aqui, vamos falar um pouco de como ingressar com uma ação judicial. A ação judicial, basicamente, é feita por meio de prova. Então, você tem que comprovar ali que você realmente comprou o veículo da pessoa, né, por meio de um contrato, recibos e, principalmente, a prova do dano que você sofreu. Então, igual eu falei, igual eu já mencionei nesse vídeo, tem que fazer uma prova pericial. Mas quando eu tenho que fazer essa prova pericial, Daniel? Enfim, para que uma prova, o juiz considere uma prova, essa prova tem que ser colocada ao crivo do contraditório. O ideal é que seja feito por um perito judicial e o perito, o juiz vai intimar essas partes para elas acompanharem a perícia e se manifestarem sobre o laudo do perito, podendo as partes contratar assistentes técnicos, ou discutir essa perícia e aí o juiz vai deliberar sobre a perícia. É diferente de você ir lá, trocar o seu motor por conta própria, falar, ó, tá aqui a nota fiscal, juiz, troquei o motor, agora eu quero meu dinheiro de volta. Então isso não vai adiantar se você depois não puder submeter esse motor que você trocou a uma perícia, se passar muito tempo. Então, o melhor momento para você fazer essa perícia do veículo é antes de você mexer no veículo. Muitas vezes você mexe no veículo e aí o perito depois ele não vai conseguir verificar o que foi trocado, qual que é o problema, inclusive tem que levar até mesmo, às vezes, em retífica. Eu estava estudando um caso aqui, que esse caso foi procedente o pedido. Eu já até citei mais no início do vídeo sobre esse caso, que teve uma folga entre o pistão e a camisa ali do bloco do motor. E nesse caso em concreto, a pessoa que estava pedindo a indenização, ela fez a perícia durante o processo. Ela trocou o motor, ficou usando o carro, e o motor antigo ela entregou para o perito. Aí um perito falou, eu preciso do carro. Ela tinha vendido o carro. Aí essa pessoa que comprou já vendeu para uma loja. Então o processo foi rolando. E na hora do perito fazer ali a perícia, ele teve vários pontos da perícia prejudicadas justamente pelo tempo que já tinha transcorrido desde a substituição do motor. Então o ideal é quanto mais cedo possível você puder fazer essa perícia, melhor ainda. Você pode ingressar com uma ação probatória autônoma, se você tiver com pressa, porque a perícia é na instrução do processo, então ela vai ocorrer mais futuramente. Então você pode ingressar com uma ação separada, que é uma ação probatória autônoma, produzir as provas e verificar por meio dessa ação, com a oportunidade da outra parte oferecer o contraditório, e assim você já ter essa prova para você ingressar com a ação principal depois, solicitando as perdas e danos. E aí sim você, feita a perícia, você vai e faz o conserto do veículo. Ou então você entra em contato com esse fornecedor e vocês levem o veículo a uma oficina, que ambos estejam de acordo, e isso pode ser informado no processo depois. Então o ideal é que você faça o quanto antes a perícia no veículo para que seja constatado que esse vício já existia antes de você pegar o veículo. E fechando aqui, só lembrar que problemas que surgem pelo desgaste natural da peça, o Poder Judiciário tem negado a indenização por essas questões. E também, se a pessoa não consegue provar, se aquilo que ela está pedindo não puder ser submetido a uma perícia,
o Poder Judiciário ele também está julgando improcedente. Foi o que eu verifiquei aqui em várias decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então vamos dar uma olhada aqui em mais uma jurisprudência. Toma aqui a jurisprudência a respeito da necessidade de demonstração dos defeitos. Eu grifei aqui, coloquei em vermelho a parte que nos interessa. A rescisão do negócio jurídico decorrente de vício redibitório somente é cabível quando demonstrados os efeitos ocultos, os defeitos ocultos. Bom, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas sobre essa questão da garantia, sobre qual o seu prazo. E um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!